isso aí, amados irmãos, nós estamos de volta com o nosso Papo Franco aqui, a segunda parte do nosso bloco com o pastor Lourenço, doutor Lourenço. Aliás, deixa eu fazer aqui sair um pouco do roteiro rapidinho. Prefere ser chamado de pastor ou de doutor? Lourenço, tá bom. Lourenço, tá bom. E nós estamos aí com ele que já teve um primeiro bloco que foi maravilhoso, e a gente vai entrar agora aqui em algumas questões acadêmicas, falar de alguns artigos que ele tem publicado, falar do pensamento dele sobre a questão ética para os dias de hoje. A gente vai tentar fazer aqui uma aula, na realidade, um aprendizado, porque sempre toda conversa traz um aprendizado. E eu queria começar o seguinte: o senhor já falou no primeiro bloco, mas eu queria que o senhor desse uma recapitulada. Há quanto tempo o senhor está à frente da Faculdade Teológica, pastor? Na direção da faculdade, eu estou há 23 anos e 6 meses, vai complementar agora, 23 anos e meio, só na direção. Mas eu comecei meu trabalho na faculdade na área realmente, digamos, operacional, como professor, em agosto de 1978. Então já faz um tempinho, né? Mas eu comecei a trabalhar de fato na faculdade como naquela época se chamava monitor do professor. É um trabalho mais, digamos, informal, de ajudar o professor a lançar notas, calcular, e às vezes até corrigir trabalho, a depender da turma, né? Se é uma turma mais nova, a gente já está terminando o curso. Eu comecei nesse processo em 1976, eu acho, 76, 76, isso, 76 ou 75, não me lembro. Mas já naquela época, primeiro eu fui monitor do Dr. Truman Bryant, já falecido. Depois, quando ele foi embora para os Estados Unidos, eu fui monitor do professor Richard Sturz, também já falecido. E aí me formei, estava no pastorado e depois atuando naquela instituição que eu falei há pouco, em Mogi das Cruzes, a Becar. E aí, em agosto de 78, eu iniciei minha carreira na área magisterial, dividindo o ministério, e a partir daí eu passei a dividir o ministério, porque como eu trabalhava durante a semana inteira, era complicado eu ter um pastorado. Eu passei a ajudar, primeiro a Primeira Igreja Batista de Suzano, e depois fui chamado para ser um dos pastores da equipe pastoral da Igreja Batista de Perdizes e continuar trabalhando na faculdade. Então, aí eu voltei ao pastorado efetivo como pastor. E aí fiquei nesse pastorado, eu não me lembro exatamente o ano, mas aí a missão Batista de Richmond me deu uma bolsa de estudos com a condição de eu deixar esse pastorado para me dedicar aos estudos e continuar na faculdade teológica. Aí eu terminei o mestrado, continuei atuando só na faculdade, mas aí eu já fui para a Igreja da Liberdade. Como o pastor Eli Fernandes e eu sempre tivemos muita amizade, eu fui ajudar o pastor Eli Fernandes como um pastor apoiador dele, né? E da igreja. Aí comecei a me envolver com a igreja, fim de semana, durante a semana trabalhando na faculdade. Durante a semana, antes, quando eu estava em Perdizes, eu tinha, na realidade, 3 ministérios. Quando eu estava antes de sair de Perdizes, que eu fui ministro de Educação e ministro da Administração da igreja, eu trabalhava também no Colégio Batista. Então, eram 3 ministérios. 7h30 da manhã eu começava na igreja de Perdizes, ia até às 11h30, durante a semana. De lá eu saía às 11h30, ia para o Colégio Batista, tudo no mesmo quarteirão, e eu implantei lá o setor de informática, implantei todo o sistema de informática naquela época do Colégio Batista, e que eu vim da... Eu comecei a trabalhar com informática quando estava na igreja de Perdizes, influenciado por um membro da igreja, né? Não sei o paradeiro hoje. E quando o diretor do Colégio Batista, naquela época, mudou, deixou o colégio, entrou outro diretor, o outro me chamou para eu poder ajudá-lo a implantar realmente o setor de informática, que era muito informal naquela época. E a informática era bem rudimentar naquela época. Aí, então, mesmo sendo informação, eu fui dirigir e implantar o setor de informática. E depois, em 91, 92, eu fiz pós-graduação nessa área de informática e trabalhando no colégio, percebe? Já nessa época, eu já tinha deixado a igreja, estava na faculdade e no colégio,
trabalhando na faculdade, eu era assistente do diretor, e trabalhava no colégio como coordenador de informática do colégio. Aí o diretor da faculdade mudou, o outro diretor me chamou para assumir o papel de deão. E aí, então, meu tempo ficou bem consumido entre a faculdade e o colégio, mas no fim de semana eu ia ajudar na Igreja da Liberdade. E assim foi um trabalho de 20 anos, mais ou menos, porque depois, quando foi em 1995, eu fui convidado para assumir o pastoreio na Igreja Batista da Praia do Canto, em Vitória, na Ilha de Vitória, na área de educação, especificamente educação. Aí eu deixei todo São Paulo com a família e nós fomos lá, os garotos nossos eram adolescentes, eu tinha um pré-adolescente, 2 adolescentes, fomos para lá e nesse período ficamos lá 1 ano e 5 meses. Nesse período, o diretor da faculdade renunciou e aí a Convenção de São Paulo me chamou de volta. E aí, em 97, e aí eu tive de decidir, porque o chamado da Convenção de São Paulo foi que eu dedicasse tempo para a Faculdade Teológica. Aí eu não podia assumir pastorado, não dava também, não tinha tempo para assumir. Como eu já estava envolvido com a Convenção Batista Brasileira, o meu trabalho foi também voltado para a Convenção Batista Brasileira, seja a convenção, sejam outras convenções, etc. E aí eu voltei com a família para a Igreja Liberdade e ficamos lá. E quando foi em 2002, por aí, 2004, não me lembro exatamente o ano, 2005, já estava no doutorado, tinha terminado o mestrado em educação na PUC, já estava no doutorado, e aí eu não tinha tempo de fazer a minha dissertação, porque fim de semana que eu podia escrever meus capítulos, eu tinha que estar ajudando a Igreja da Liberdade. Aí então decidimos deixar a Igreja Liberdade, fomos para a Igreja Batista do Morumbi, apenas como membros. E eu disse para o pastor: olha, eu não posso me envolver muito enquanto não terminar minha tese de doutorado. Em 2007 eu defendi a tese de doutorado, e aí continuamos na igreja, ajudando um pouquinho aqui, um pouquinho lá, sem muita atividade, porque o envolvimento com a denominação sempre foi muito grande, muita viagem. Cheguei a viajar 20 ou mais do que isso, 25 vezes por ano, atendendo palestras em convenções estaduais, ordem de pastores, associação de educadores, né? E assim regionais, né? Então não tinha quase tempo. Na Liberdade eu dirigi, criei uma classe que era chamada classe de debates, era uma classe laboratório em que eu tinha diversos tipos de perfis de alunos, né? E a gente pôs à prova demonstrar que aquela rigidez pedagógica não precisaria ser tão rígida assim. Eu tinha adolescentes, jovens, eu tinha homens, mulheres, eu tinha homens de negócios, juízes, médicos, donos de casa, engenheiros, a classe, né? E aí nós discutíamos os temas que a classe queria discutir. No semestre, no ano, e aí a aula terminava quando acabava. Quer dizer, se não terminou o tema esse domingo, vamos para o domingo que vem. Tinha férias, feriado longo, a gente cabulava, né? Todo mundo combinava, cada um ia passear, descansar com a família. E nós tínhamos, em média, 80 alunos, 70 alunos, quando menos, tínhamos 50 alunos na classe em si. Foi uma experiência muito boa que nós desenvolvemos na Igreja Liberdade por anos a fio, eu não me lembro quando, né? Quando nós saímos da igreja, a classe tentou continuar, mas acabou, eu sei que soube que acabou. Bom, nesse período, fomos para a Igreja do Morumbi para poder terminar a tese de doutorado, trabalhar durante a semana, viajar, etc. E aí, depois, em 2015, mais ou menos, ficamos até lá, acho que 2006, por aí, até 2015. Depois fomos para a Igreja Batista Betel, onde estamos hoje. De vez em quando a gente pode ajudar o pastor Guilherme, também, ele é professor na teológica também, e a gente vai podendo, assim, ajudar. Na Igreja de Perdizes, quando eu era ministro da Educação, eu desenvolvi um projeto lá com a liderança da igreja que foi chamado Escolão. Na realidade, é um projeto piloto na década de 80, no meados da década de 80, inédito no Brasil, em que era como uma faculdade bíblica dentro da igreja. Tinha matrícula, tinha escolha de temas que você queria discutir, professores eram preparados um semestre para poder dar aula no outro, então era tudo muito bem planejado. Naquela época, você tem uma ideia, eu montei um sistema em DBase naquela época, né?
de matrícula, tudo feito por computador, tinha lista de chamada, tudo que eu tinha montado eu mesmo, como analista de sistemas, e esse projeto durou enquanto eu estive na igreja. Depois que eu saí, ficou uma moça lá, e ela não pôde dar conta do projeto, de modo que desse projeto, do projeto da Igreja da Liberdade, junto com outros do Brasil, nós desenvolvemos na década de 2009, 2010, por aí, o Plano Diretor de Educação de Jovens da Convenção Batista Brasileira, que aos pouquinhos vai sendo implantado, porque a educação nunca é valorizada, né? Não é raramente, não nunca, mas raramente é valorizada, né? E aí a gente acaba não, digamos, não tendo um grande impulso nesse projeto que desenvolve a educação a partir da igreja local. Quais são as necessidades, as demandas, as carências da igreja? Você não vai atender a demanda da igreja daqui a 10 anos, você atende agora. É um projeto inédito em si, né? Mas eu diria para você também, porque eu tive que escolher entre esse trabalho nosso denominacional, em vez do pastorado, para poder também dar espaço para os mais jovens pastorearem, porque eu entendi que eu não poderia trabalhar a semana inteira sem dar atenção para a igreja e no fim de semana fazer um bico, entendeu? Eu entendi que o pastorado ele precisaria envolver mais o meu tempo. Eu não sou contra o ministério parcial, claro. Há igrejas que não têm condições de dar sustento para um pastor, não é esse o caso, mas no meu caso eu pensei que eu poderia dar espaço também para os mais jovens, né? E a gente dedicar tempo mais específico na denominação e também no meio evangélico brasileiro, porque a minha área de ética, educação, a gente está envolvido também com outras denominações. É um princípio de se concentrar em certas prioridades, né? E também o dom que a gente tem de ensinar, de capacitar pessoas, esse é um outro ponto que a gente teve de escolher em si, percebe? Então, são prioridades que você tem de escolher, né? Então, você pode me perguntar, você é pastor? Eu falo, olha, eu sou pastor do ponto de vista de que eu fui ordenado ao pastorado. Hoje, minha função é mais magisterial, né? Mais na área de ensino em si. Eu deixei o pastorado efetivo, prático, para poder dedicar ao trabalho do ensino e ao trabalho de apoio a diversos, digamos, aí, instituições e entidades. Antes da quarentena, exatamente antes, no comecinho de março, eu estava em Tocantins, passei 3 dias lá, ensinando a convenção e toda a liderança a planejar o futuro da convenção. A área de liderança sempre foi muito, digamos, também atrativa para mim, né? Então, nesse ponto também tenho podido ajudar. Ora, eu cheguei de viagem, alguns dias depois foi declarada aí a quarentena, então diversos compromissos que já tinha foram cancelados, naturalmente, mas é sempre assim, a minha vida ela envolve a faculdade, a prioridade maior, e também esses atendimentos de planejamento de futuro, principalmente na área de ensino, na área especialmente de planejamento mesmo, liderança, né? Na área, às vezes, de ética, a gente tem que trabalhar muito também, ajudando as pessoas. Agora mesmo eu tenho um evento de ética que é secular, com a BHO, Associação Brasileira de Higienistas e de área ocupacional, medicina ocupacional, em que eu vou falar de ética. É a segunda vez que eu falo com esse grupo. É um grupo não é religioso, é profissional, então muitas vezes eu tenho que ir para esse canto. Em agosto de 2018, eu estive no STF, no Supremo Tribunal Federal, representando a Convenção Batista Brasileira, para mostrar o surgimento da vida na concepção, utilizando a genética e a embriologia. Então, foi esses desafios que a gente tem no campo, por exemplo, da bioética. Não fui lá ler versículo bíblico para a ministra Rosa Weber, fui lá mostrar a ciência para ela, que mostra a origem da vida na concepção, né? E houve ali uma discussão séria naquele ano, porque o partido PSOL entrou com uma demanda ali, né? Para que pudesse haver a possibilidade da descriminalização do abortamento até 12 semanas. E eu fui provar que realmente não era possível, porque na concepção, horas depois da fertilização, já tem vida. Minha participação no STF foi destacada na época, não sei se hoje está lá, como o único destaque no site do STF,
e eu me apresentei como teólogo. Eu vou em lugares, eu me apresento como teólogo e eticista, né? Abre mais espaço em si. Muitas vezes eu falo que eu sou pastor, e de fato não sou hoje, porque estou atuando nessas outras áreas. Infelizmente, hoje, a função pastoral não tem sido muito aceita. Agora, quando eu falo que eu sou, de fato, teólogo e eticista, e educador, escritor, pronto, abre-se as portas e aí a gente pode dialogar com as pessoas, tá certo? Porque, de fato, é o que hoje toma o meu ministério, o meu trabalho. O pastor Lourenço, colocando essa questão que o senhor falou aí, entrar um pouquinho, além de ser sua área, mas entrar um pouquinho nessa questão ética, o senhor colocou aí que hoje o pastorado não se tem aquele valor que talvez pode ser até uma visão equivocada minha, mas não se tem aquela mesma valorização que se tinha há alguns anos, né? Porque antigamente eu lembro que eu era garoto e quando alguém se apresentava como pastor, isso tinha um prestígio muito grande perante as pessoas. Ao que se deu toda essa desvalorização, assim, no seu ponto de vista? Olha, são diversas causas, né? Você tem aí multifatores. O primeiro que eu colocaria para você foi aquele pilar que eu falei para você, aquele paradigma funcionalista, né, pragmático, em que, numa época, começou a se exigir muito que os seminários formassem pastores, mas não teólogos. Eu sempre uso essa expressão. Como formar médico sem medicina? Como formar engenheiro sem matemática? Não tem como. Então, na realidade, o que muitos líderes queriam era que nós, nos seminários, e a minha época em que eu estudei no seminário, da década de 70, e formei no final, em 77, a década de 80 foi muito forte essa pressão contra seminários, e muitos seminários cederam, a teológica não cedeu. A teológica, uma época, tentou ceder, mas eu era o deão da faculdade, não deixei isso acontecer, e então sempre foi muito firme na formação mais integral do aluno, né? E então, veja bem, se eu sou formado para saber fazer coisas e não tenho a fundamentação necessária, como é que eu vou fazer isso? Então, na realidade, falava-se em formação de obreiros. Obreiro é quem faz obra, quem digamos, é o operacional do negócio. Só que pastor é líder. Líder, ele tem visão de futuro, tem conhecimento das causas, analisa o contexto, o ambiente que nós estamos, conhece as tendências que vão formar novas culturas, novas, digamos, características ideológicas, enfim, preparar-se a si, a igreja, a sua família, para poder dar conta a partir da Bíblia de tudo isso. Só que para isso eu preciso da filosofia, eu preciso da sociologia, eu preciso da psicologia, percebe? E muita gente não queria que os seminários ensinassem isso. Então, na época, muito dessas unidades de ensino foram retiradas só para ensinar o básico da Bíblia e colocar a pessoa para trabalhar num trabalho de educação teológica em nível mundial e mais na América Hispânica também. Uma época a gente estava envolvido com uma instituição internacional e eles diziam, não, toda escola precisa formar o aluno para ser plantador de igreja. E eu fiquei imaginando, cara, desculpa, eu trabalho com dons de serviço, né? Uns são missionários, plantadores de igreja, outros são evangelistas, outros são mestres, outros serão pastores, outros serão conselheiros, outros serão pessoas em outras áreas. Me desculpa, essa visão é uma visão. Não, você tem que entender isso. Eu não tenho que entender, eu tenho que pegar a Bíblia e mostrar pela Bíblia. Mostra para mim pela Bíblia que todo aluno tem que plantar a igreja. Esse é um ponto que muitas pessoas podem não aceitar em mim. Mas me explica biblicamente, eu quero prova bíblica. Entende? Desde adolescente, eu fui capacitado dessa forma. Cadê a Bíblia? Mostra para mim na Bíblia, tá? Percebe? E então o que acontece? Eu diria que um fator foi esse, né? Formamos muitos obreiros e poucos líderes. Primeira coisa. Segundo, formamos muitos obreiros sem conteúdo, sem conhecimento profundo da Bíblia, tá? De interpretação bíblica. E outra coisa, aí o seu irmão Neto está acostumado com essa frase minha, quando foi meu aluno, aprendemos a discutir Bíblia traduzida. O idioma português, inglês e alguns outros idiomas são muito pobres, frágeis, em semântica, em sentido, em relação aos idiomas bíblicos, grego, hebraico, aramaico, percebe? Então, o aluno tem que se aperfeiçoar no conhecimento da Bíblia, a partir dos textos originais,
saber fazer uma boa exegese, conhecer as diversas interpretações possíveis de um versículo, de um texto, de uma passagem bíblica em si, percebe? Então, aí isso começou a fragilizar muito o ministério. E aí, ao fragilizar o ministério, você cria o próximo passo. Ao mesmo tempo que você fragiliza o ministério, você tem um desenvolvimento da igreja. No passado, eu me lembro quando ainda pastor novo, não era muito comum você ter tantos estudantes universitários como você tem hoje. Ora, se eu vou falar a um público que está crescendo no conhecimento de diversas áreas do saber, e eu tento teologizar, espiritualizar tudo, e eu vou começar a ter psicólogos, médicos, e começo a entender que não é bem assim, começo a dizer que toda depressão é pecado, em vez de entender que a depressão é multifatorial, estou dando um exemplo, aí um médico na igreja vai falar, peraí, se tem uma falta, se tem falta de um neurotransmissor chamado serotonina nas sinapses das células cerebrais, a pessoa também pode ter depressão. Se uma pessoa foi criada num ambiente altamente opressivo, ela pode ter uma depressão comportamental, pode ser química, pode ser comportamental e pode ser também espiritual, não é só espiritual. Então começou a haver um desacreditamento no ministério, percebe? Porque na profundidade faltou. A visão de ministério, de pregação, de ensino, de conhecimento da palavra começou a ficar rasa em muitos setores do ministério. E então formamos, né? Formamos pastores, mas não teólogos. E olha o resultado, olha a consequência. O dilema da educação, Roberto, é que certas falhas, equívocos cometidos hoje, o resultado não vem hoje, vem ao longo do tempo, percebe? Então, muitos líderes, quando ficam lamentando a pobreza ministerial, a fragilidade ministerial, a pobreza de mensagens, né? A profundidade rasa da vida ministerial, do conhecimento, da prática ministerial, esquecem de olhar a fonte, esquecem de olhar a produção dessas pessoas. Então, a formação ministerial, fundamentada nessa abordagem equivocada, foi uma das principais causas. Outra coisa é muita banalização do ministério, né? Qualquer pessoa hoje pode ser consagrada ao ministério. Não precisa de formação, de nada, embora a ordem de pastores diga que é preciso ter formação. Entende? Essa semana eu tive de cuidar de um assunto grave de um pastor, em que ele foi para o pastorado sem curso nenhum, ainda bate no peito na região dele, dizendo: eu sou o único pastor aqui que não precisei de formação teológica, como se fosse uma grande coisa que ele tinha feito, né? É como se você fosse consultar por um médico que nunca fez medicina. Você tem coragem, né? Mas você entendeu? Então eu diria para você que são essas causas grandes, né? Quando cada pessoa que não tem formação entra no ministério, vai levar a prática, mas não leva a fundamentação. São dois trilhos do metrô, são dois trilhos do trem, onde um para, a viagem para. Conhecimento e a prática. E eu diria que tem esse trem elétrico, esse trem ele tem um terceiro trilho que é no teto, no metrô na lateral, que é energia elétrica, é vida, percebe? Então você tem um trilho que é a prática, um outro trilho que é a compreensão, tá? Formação acadêmica, formação prática, e o que fornece energia elétrica é vida, relacionamento com Deus, dependência, vida transformada. Então, são três elementos que precisam estar juntos. Onde falta um, qualquer um que falta, para. Você pode ter dois trilhos, se não tem energia elétrica, o metrô para. Percebe? Você pode ter energia elétrica e um só trilho, para. Não tem jeito. Percebe? Então, a importância de se rever todo esse processo. Agora, eu vou dizer um negócio para você. Vamos esperar resultados só para as últimas gerações que estão sendo formadas, pelo menos na minha escola. Lá nós trabalhamos com isso. Pergunta para o teu irmão, ele vai te responder. Tá? As últimas gerações, os últimos 15 anos, 20 anos, nós temos trabalhado muito com isso, muito mais enfático assim que eu assumi a faculdade teológica. Já era assim, agora mais ainda. E nós temos esperança que essas novas gerações possam dar, digamos, um upgrade aí maior ao ministério. Claro, existem pastores realmente que seguiram essa fundamentação, têm um ministério profundo, têm um ministério destacado, um conhecimento profundo das Escrituras, um púlpito assim muito profundo. Mas eu diria para você, parece-me, pelo que eu visito o Brasil inteiro, só não conheço dois estados, que é o estado do Acre e Roraima, isso é geral no meio batista, geral.
embora a visão que os outros têm dos batistas não é essa, é uma visão mais positiva, né? Mas nós precisamos agora trabalhar dentro de casa e fazer a lição de casa, tendo educação teológica séria. Eu digo sim, a criação de seminários parece que é a teoria evolucionista, sabe? Que é geração espontânea. Alguém tem na cabeça, vou criar um seminário na minha igreja, e cria, sem ter profundidade, sem ter uma biblioteca, sem ter professores que tenham um aprofundamento em si, percebe? Uma associação de igrejas quer criar um seminário e cria. Agora, com a vinda do ensino à distância, eu creio que pode ser que isso a gente possa ajudar. Claro que não dá para formar pastores com ensino à distância, mas nossa escola desenvolveu algumas abordagens no campo da pedagogia em que isso vai ser possível. Nós estamos só com o processo em andamento no MEC, temos que atender uma série de requisitos, e aí, então, quando tivermos o credenciamento, o nosso processo vai, de fato, estar funcionando e atendendo a formação de pastores. Eu não estou dizendo quais são as estratégias, por uma questão mais de preservar um trabalho nosso. É claro que é um trabalho interno, um sigilo interno. Quando for credenciado pelo Ministério da Educação, a publicidade nossa vai focar esse diferencial. Porque o ensino à distância é muito transmissão de conteúdos, o máximo que você tem é um estágio do aluno. No nosso caso, vai envolver muito mais do que isso. Tá? Então, isso tudo envolve essa fragilidade de ministério. Tudo isso envolve, percebe? Que nossa denominação, infelizmente, ela não para analisar e estabelecer estrategicamente a formação dos seus líderes. Nós caímos no engodo, num equívoco de autonomia. A autonomia é da igreja local. Eu não posso questionar biblicamente a autonomia da igreja local. Só que não podemos transferir a autonomia da igreja local para as instituições. Entendeu? Nós temos que ter uma conexão. Claro que cada instituição tem a sua autonomia jurídica, não é isso que eu estou falando. Estou falando de autonomia em termos estratégicos. Nós temos, como Convenção Batista Brasileira, convenções estaduais, associações, de ter uma conexão, interconexão, em estabelecer estratégias de formação teológica muito bem definidas. Alunos só serão levados ao ministério se formados em escolas que tenham esse referencial. Percebe? E as outras escolas poderão formar líderes de igreja, membros que podem ajudar numa escola bíblica, num pequeno grupo, numa frente missionária. A formação pastoral tem que ser muito séria, porque é uma formação em que nós vamos cuidar de vidas. Não é só pregar no púlpito e aprender a fazer algumas coisas. É um cuidado de vidas, percebe? Quantos desastres ministeriais nós temos visto que são causados por, eu diria para você, por ausência de habilidade, de sabedoria. Eu fui relator da Comissão de Ética da Ordem dos Pastores Batistas de São Paulo. Tá? E eu diria para você que tivemos casos gravíssimos, sabe? De tratar situações complicadas de tratar. Por quê? Falta de sabedoria, falta de temor a Deus, falta de relacionamento com a família. Tá? Depois escrevi o Código de Ética, foi aprovado na Ordem de Pastores, pela comissão nossa. Esse código foi para a Convenção para a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Já fizemos um primeiro estágio de revisão no ano passado, já estamos numa segunda revisão agora, um aperfeiçoamento da revisão. E me perguntaram, mas pastor precisa de código de ética? Eu falei, meu irmão, quando nós temos amor, não precisamos de regras, de normas, de leis. Quando não tem amor, precisa de lei. Nós temos que ter o código de ética para proteger a própria ordem de pastores. E nós temos que ter o código de ética para proteger pastores e para proteger membros de igreja. Incrível dizer isso, mas infelizmente não deveria ser. É o ideal que poderíamos um dia chegar, né? Mas é preciso. O código de ética nosso é bem rigoroso, mas infelizmente muita gente não conhece, muitos colegas não conhecem. Inclusive, se conhecesse, não fariam o que fazem em rede social. Percebe? De formação e coisas do gênero. Eu estou abrindo aqui esse assunto, talvez alguns colegas pastores fiquem um pouco meio resistentes à minha postura, mas eu digo que o membro da igreja conhece nós, pastores, muito mais do que nós imaginamos. Muito mais, sabe? E o ideal é que membros da igreja tenham em nós o espelho de vida, tenham em nós modelo de vida, não só modelo de pregação, de habilidade gerencial, sabe? Há uma grande diferença entre ser gestor e pastor. Quando o pastor é um bom gestor, e um bom pastor é excelente, mas quando ele é só um bom gestor,
aí é complicado. Agora, na pandemia, na volta da quarentena, a coisa se complica, porque se eu não fui um bom pastor, se eu não cuidei bem das minhas ovelhas, não pastoreei, o que vai acontecer? As minhas ovelhas tiveram links de outros expositores da palavra. Estariam elas se sentindo traídas por não terem sido cuidadas? Meus artigos trabalham muito disso nesse último momento. Tá? Então, em resumo, eu diria para você, eu sei que me alonguei muito na resposta, mas em resumo, eu diria para você que essa fragilidade ministerial ela precisa ser tratada, eu diria para você, já está atrasada pela Ordem de Pastores, pelas convenções estaduais, pela Convenção Brasileira. É um esforço comum. Não dá só para uma área cuidar. Tal a gravidade que nós podemos sentir no ambiente pastoral no Brasil. Tá? Eu não estou reclamando dos pastores, estou dizendo que os pastores precisam de ajuda. Muitos pastores foram formados e eles, acreditando que a formação deles era adequada e prepararia os para o ministério, sabe? Então, muitos estão aí precisando de ajuda, de socorro, porque receberam uma formação que eles não mereceram, deviam ter recebido uma formação maior, entende? Infelizmente, escolheram o que escolheram, ou era a única opção. Então, o que eu quero dizer é que crentes que estejam ouvindo isso de mim, procure ajudar o seu pastor, orar pelo seu pastor, amar o seu pastor, sabe? Dia do aniversário, procure cumprimentá-lo, procure dar um livro de presente para ele, em vez de transformar o sermão dele na sobremesa do domingo, na hora do almoço, né? A partir do momento que você pode orar pelo seu pastor, amá-lo, ajudá-lo, inclusive, você pode alcançar muita coisa, né? Tá bom? Olha, pastor, isso que o senhor está falando assim é muito importante. Eu vou dar um exemplo aqui, se o senhor me permita. Eu fui como missionário para o campo missionário, fui cru, sem curso, sem nada, fui praticamente como voluntário e fui aprendendo com os erros e acertos e tropeções e sem a mínima preparação acadêmica. A minha preparação foi uma preparação de escola bíblica, que eu sempre digo aos membros da igreja onde eu estou pastoreando hoje, que a escola bíblica de quando eu fui jovem não é a mesma escola bíblica de hoje, né? As nossas escolas bíblicas tinham muito mais preparação do que as de hoje, não desmerecendo as lições, mas é uma opinião minha, não sei se estou errado, eu vejo as lições muito superficiais, né? Antigamente nós tínhamos umas lições muito mais robustas, lá por volta de 80, 90, e eu acho que hoje as coisas ficaram um pouco muito superficiais, como o senhor colocou, espiritualizando muita coisa, ainda existe isso. O meu ministério foi um ministério de revitalização, muitas vezes, de igreja, de pegar a igreja que estava quase fechando para reerguer, e eu senti a ausência no ministério dessa preparação, né? Eu fui buscar atrás, não sou contente ainda hoje, não estou contente com a minha preparação, eu procuro estudar bem mais, e aqui eu quero fazer um adendo, eu quero que o senhor comente esse adendo. Por exemplo, eu enfrentei alguns problemas no campo, porque eu sempre procurei estudar. Eu sou estudante de psicologia, estou para me formar aí, se o senhor assim permitir. Fui procurar um curso de bacharel em teologia, né, que no sertão a nossa dificuldade ainda é maior. Agora estou morando em São Paulo, estou frequentando, tenho o prazer de ter o senhor como meu professor em uma das temáticas que o senhor está ensinando nas quintas-feiras, e já tenho em visão de dar continuidade aos meus estudos teológicos também, né, para me aprimorar. Então, eu enfrentei problema nas igrejas porque o pastor não precisava estudar. Eu queria que o senhor fizesse um comentário sobre isso. Então, veja bem, isso tudo que eu falei para você falou década de 80, década de 90 e 90, são pastores que dirigiam, que foram formados na década de 60. Essa pressão em meados da década de 70 e em década de 80. Quando é perto dos anos 2000, ela volta, mas daí não pega em bala, mas não coisa. Se você vai lá o sistema educacional de muitos seminários, a grande pressão é essa. Formar pessoas de resistência, confesso dizer para você, como educador, formado também nessa área e vivendo esse ministério, tá? 40
dou aula em seminário desde 1976, 2 anos antes de formado, eu já dava aula no seminário. Então, 76 para hoje são 44 anos, né? Eu tenho grandes resistências, eu confesso para você, por certos projetos missionários que colocam jovens no campo sem a formação adequada. E não é só formação de conhecimento, formação de vida. O jovem precisa de musculatura emocional, musculatura espiritual para enfrentar os dilemas de campo missionário que você já confessou aí que você enfrentou, teve que enfrentar sozinho. Eu tenho resistência para esses programas aí, fast food, de formação de jovens, sabe? Inclusive na nossa denominação, os líderes sabem disso, por conta exatamente disso, por conta de nós não darmos às pessoas preparação necessária. Veja, eu vou para o ministério, se eu cometo erros, para mim é uma coisa, mas posso cometer erros no ministério cuidando de pessoas, eu posso trazer problemas para pessoas, ensinando a palavra de maneira inadequada, ensinando equívocos de compreensão de palavra, como eu te falei, espiritualização, teologização. Uma vez eu e minha esposa é psicóloga hoje, eu e minha esposa tivemos que atender um casal numa igreja, é, praticamente interná-los em casa, passar 3 dias conosco, em que esse jovem casado naquela época, hoje já tem uma certa idade, graças a Deus, eles estavam quase se separando e ele estava passando por uma crise depressiva gigantesca, precisou de atendimento psiquiátrico, e o pastor disse para ele, joga todos os remédios fora, o seu problema é pecado, o seu problema é vida. A vida dele estava se destruindo, nós precisamos internar em casa por 3 dias, trabalhar com ele, com a esposa, relacionamento, convivência, sabe? Isso não foi tratado de modo que ele tivesse condições de reconstruir a vida. Tiveram uma filha muito bonita hoje, jovem, o casal está junto hoje, até hoje nos aprecia, nos tem como discipuladores deles, embora a distância nossa é gigantesca de localidade, né? Mas eu diria para você o seguinte, num caso desse, esse pastor, ele estava fazendo uma vítima, tá? Há um professor na teológica, ele já mudou de São Paulo, não está mais próximo, mas ele deu aula, foi formado na nossa faculdade, Karl Kepler, ele escreve um livro, não me lembro o nome agora, mostrando os estragos ministeriais e emocionais que muitas vezes ocorrem no ministério, percebe? Então, nós temos que aprender a conhecer as pessoas, porque nós vamos lidar com gente, lidar com conflitos humanos, percebe? E aí, a partir disso, eu tenho de ter necessidade de ter todo um ferramental de conhecimento, uma musculatura emocional para aguentar conflitos humanos, tá? E também vida modelo para que os outros possam seguir a minha vida. Na faculdade, eu desenvolvi na década de 90 um estudo pedagógico, que eu depois chamei de pedagogia integral. Tem um artigo meu trabalhando sobre isso, em que eu procuro demonstrar a formação integral do sujeito. A gente vai mais além do que a própria Unesco com 4 pilares da educação. Nós temos 5, percebe? Tal é a nossa seriedade. Lamentavelmente, muitas pessoas não olham para isso, né, no ministério, e pensam em formar, colocar logo o jovem no vocacionado no campo, esquecem de toda a responsabilidade que nós temos, né? Então, eu diria para você que é necessário uma revisão, uma reconstrução, e depois da pandemia, uma reinvenção da educação teológica. Tá? Vou fazer aqui um parafraseado. Seria eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, por exemplo, seria dar um jeito no jeitinho? Bom, esse jeito aí vai ter que reconstruir tudo, né? Diferente do meu livro que eu escrevi na década dos anos 2000, foi minha dissertação de mestrado em ética, em teologia ética, na faculdade teológica, né? Realmente é preciso dar um jeito, um jeitinho teológico de formação ministerial. Eu não digo para você que os seminários todos são assim, existem oásis, né? Hoje mesmo, um amigo de Brasília, de uma instituição, ele me citou 3 instituições que seriam, digamos aí, instituições teriam, digamos, algo a demonstrar no meio batista em si. Então, existem, sim, instituições sérias. Agora, existem muitas instituições que, embora sérias, elas não são profundas. Elas ficam, digamos, na superfície da formação em si teológica, formando mais obreiros do que líderes, né? E outra coisa, há uma diferença entre treinar e capacitar. Treinar é num quartel. Eu treino para ações repetitivas. Formar na realidade, mais do que isso, envolve uma formação interior,
envolve uma formação de visão, tá? Envolve uma percepção profunda do papel que nós vamos desenvolver, né? Então, é transformação. Então, nós temos informação, transformação, tá? Nós temos informação, formação e transformação. Se não houver isso na educação, o que vira? Deformação. Entendeu? São esses processos que vão ser reconhecidos. Falando aí sobre essa questão, a gente está chegando aqui ao nosso final, pastor, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho. O senhor citou aí a questão da pandemia, e eu até li e achei muito bom o artigo que o senhor produziu. Eu tive o prazer de receber aqui, sobre essa pandemia, a nova igreja, o novo crente dessa pandemia, né? No fim da quarentena, quem será o novo crente, a nova igreja? Nós teremos uma nova reforma? Eu achei até interessante esse tema. Exato. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso para a gente. Bom, desde que foi declarada a pandemia pela Organização Mundial de Saúde, em 11 de março deste ano, eu comecei a observar meu papel como pesquisador, né? Como estudante eterno, observar os cenários que estão os cenários que estão acontecendo e os que vão surgindo, as tendências para novos cenários. E eu comecei a perceber, participando de redes sociais, tanto de pastores quanto de não pastores, que havia algumas tendências que estavam se modelando. Tá? Eu comecei a perceber que isso é parte de um capítulo desse livro que vai sair pela Editora Vida, né, Cristianismo Pós-Pandemia, deve sair aí até o fim de semana, começo de semana que vem. Eu creio que você já vai receber aí, eu vou postar essas informações para vocês aí de amanhã. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu comecei a pensar, primeira discussão, igreja não fecha, ou igreja fecha, o governo está mandando fechar, não posso fechar. Mas por que você não pode? Não, não posso fechar a igreja, porque não sei o quê. Eu falei, mas cara, você vai fechar o templo, não vai fechar a igreja. Como assim? Eu estou fechando a igreja. Eu falei, não, você está fechando a sede, o templo, não a igreja. Mas templo é a casa do Senhor. Eu falei, peraí, vamos analisar isso aí. Então, aí fomos analisar esse paradigma, que é o paradigma do templo, que ele é compreendido como santuário de Deus, que vem desde o Antigo Testamento, na revelação progressiva, e vai chegar no Novo Testamento a uma mudança, quando Jesus fala na conversa da mulher samaritana, sobre que ela estava preocupada com a adoração lá em Monte Gerizim, na Samaria, e com a adoração em Monte Moriá, em Jerusalém. Jesus diz, virá a hora e já veio, que Deus não procurará verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Percebe? Então, há um deslocamento de um espaço físico de habitação do sagrado para dentro de nós. Enfim, eu vou explicando isso, a palavra de Estevão, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Enfim, Paulo fala que nosso corpo é santuário do Espírito. Eu fui mostrando que no Novo Testamento há uma compreensão do clímax da revelação progressiva. Então, igreja somos nós. Cristo virá para levar a sua igreja, não o templo. São coisas diferentes. Aí eu comecei a descobrir outros paradigmas. Tá? Eu já tinha revisado um livro do Ed René sobre esse assunto, quando ele estava bem no início do ministério, sobre quebra de paradigmas. Eu revisei para ele esse livro, quando ele publicou, e aí eu me lembrei de alguns paradigmas que lá ele citava, lembrei de outros paradigmas, tá? Então, eu vou citar esses paradigmas e aprofundar esses paradigmas dentro da concepção de hoje, percebe? E aí eu comecei a perceber também que os crentes estavam começando a ouvir lives e palestras, e exposições bíblicas de outros preletores e pastores que não seu pastor. E aí eu comecei a perceber situações interessantes. Agora mesmo, recentemente, eu tive de lidar com uma pessoa que tem uma vida profissional assim bem profunda e tal, que ela falou, não sei se eu vou voltar para a minha igreja. Meu pastor, eu descobri que ele não me atende. Aí começou a citar o nome de outros pastores que puderam atendê-la nesse período de pandemia, percebe? Então aí vem o que a gente chama de infidelidade, né? Não conjugal, mas a perda de fidelização no ministério. Se o pastor cuidou bem da pessoa, se o pastor
com a sua família, acolhiam, pastoreavam, excelente, né? Porque a pessoa que vai ouvir alguém no YouTube ou no Facebook ou no Instagram, ela não vai ter aquela pessoa atendendo ela numa situação de hospital, coisa do gênero. Então, mas quem pastoreou bem está feliz da vida, porque o membro da igreja vai dizer: olha, eu ouvi muitos preletores, mas você é o meu pastor. Você me acolheu, você me agasalhou, percebe? Mas eu percebi, além disso, também outras características, né, que o membro da igreja, sem o pastor do lado, teve que fazer o culto doméstico, teve que dirigir a espiritualidade da sua família, sem ter o socorro pastoral. Então, aí é que a gente fala de empoderamento do crente, né? Aqui nós vamos lidar agora no ministério com o crente entendendo que ele tem os dons dele, que ele teve agora que se socorrer de estudar a Bíblia sozinho. Então, aí vem um outro paradigma, que é o paradigma do clero, né? Nós, às vezes, como clero, profissionais do sagrado, nos achamos melhores que as outras pessoas. Esquecemos do princípio do sacerdócio de todos os crentes, percebe? Sempre pudemos pensar assim, não sempre, mas muitas vezes colegas pensam que sacerdócio de todos os santos, mas dependa de mim, né? Para interpretar a Bíblia, para compreender a Bíblia, assim por diante. Um projeto educacional que eu desenvolvi numa igreja, claro que não vou contar o nome, ele acabou porque o pastor se sentiu enciumado que mais membros da igreja estavam podendo interpretar e explicar a Bíblia. Veja só, percebe? Uai. Sim, mas hoje isso poderá acontecer se muitos colegas não entenderem que o membro da igreja vai precisar aprender a interpretar a Bíblia, método bíblico, entende? A realizar um culto doméstico e coisas assim. Bom, esses artigos ele vai tratando desses fenômenos. O dilema do luto interditado, né? Quando a gente vê que pessoas não puderam ser sepultadas e houve um fechamento da sua história, então pessoas virão para a igreja machucadas, tá? Pessoas que virão desesperadas porque viveram tédio, perderam tempo vendo redes sociais e tudo na sua vida, que precisaram de aprender a gerir o seu próprio tempo. Tá? Enfim, existe uma série de fatores. Como agora desmamar as pessoas da virtualidade? Pessoas que acostumaram a assistir um culto distante, pode desligar na hora, começa a ouvir, e etc. Entende? Como agora você poder conectar esse espaço, como trazer os jovens para a igreja, os jovens serem desenvolvidos e ajudar nessa virtualização, com todo conhecimento de digitalização que eles têm, nessa cultura digital dos jovens, como podemos conhecer as pessoas a partir do que elas são. Eu estou entregando amanhã um artigo no Jornal Batista em que eu trato exatamente disso. Nós pode ser que desenvolvemos um ministério muito orientado por demanda. Eu acho que o membro da igreja precisa disso. Aliás, por oferta, eu acho. Então, eu oferto, eu vou desenvolver um temário de sermão, etc. E a gente esquece, às vezes, que as pessoas estão vivendo uma vida que nem sempre, durante a semana, pode ser, digamos, significada pela mensagem do domingo, né? Então, eu preciso desenvolver um ministério de oferta, mas de demanda também. E aí saiu um artigo meu no passado com o título Teologia da Segunda-feira. E a pergunta que eu faço quando estou com pastores é: o que o seu sermão de domingo vai servir para segunda-feira, para aquele membro que acorda às 5 da manhã, 6, 7, 8, entendeu? Porque a gente prega muito uma espiritosfera, né? Muito na espiritosfera, uma mensagem muito estratosférica que não alcança o chão do membro da igreja. A gente espiritualiza muito. E, de repente, eu preciso desenvolver o meu sermão, isso eu vou falar a pastores na segunda, no sábado, dois sentidos. O que e como, entende? O que eu tenho de fazer e como eu devo fazer. Às vezes a gente fica no ok, que gera uma consciência de culpa, e o membro não se prepara. Então, hoje é a hora de fazermos todo um conserto, um ajuste, digamos, de atendimento pastoral, se necessário for. Alguns colegas têm desenvolvido um ministério fantástico, não vão precisar se preocupar com isso, é dar continuidade com o processo. Agora, outros precisarão revisar a sua maneira de ministrar, entenderam? Nós, pela graça de Deus, nós estamos aí dirigindo a congregação batista em Miguel Badra, no Suzano, né, que é filha da Igreja Batista em Vila Varela, e estamos interinamente com a Igreja Batista Ebenezer aqui em Itaquera, né? E uma coisa que nós temos percebido, endossando isso que você está falando, membros de outras igrejas batistas
co-irmãs têm migrado para as nossas lives, que nós fazemos a nossa live em sala de bate-papo, como estamos aqui, todo mundo participa de sua casa mesmo, um ora, outro canta, então a gente faz essa mescla, né? E por que me interessou esse artigo, o pastor? Porque justamente é uma das minhas preocupações, o povo está se acostumando a estar cultuando em casa, então como é que a gente vai fazer esse retorno? Há um artigo que eu escrevi, foi publicado em 22 ou 23 de fevereiro, antes de tudo isso. Aliás, o original desse artigo foi publicado em meados da década de 90. Já naquela época eu trabalhava preocupado com algumas situações que hoje estão acontecendo. E eu reeditei esse artigo porque eu tenho uma coluna no Jornal Batista, e essa coluna, digamos, ela sai 2 vezes por mês, tá? E até se alguém quiser aí, pode entrar em contato comigo. Só me dá um minuto que eu vou pegar aqui o canal para o pessoal entender. Eu ainda não decorei o canal, porque é novo, de WhatsApp, é aqui de São Paulo, então o código é 11. Quiser anotar aí, é 94596-6688. Vou repetir, código 11, é 94596-6688. Então, é só pedir para mim artigos, tá? E aí, a cada 15 dias, saem artigos na minha coluna no Jornal Batista. E aí, eu escrevi esse artigo, eu vou pegar até a data aqui correta, eu tenho aqui no computador. Foi no dia 23 de fevereiro, saiu um artigo meu sobre criando uma comunidade de valores, tá? A partir do momento que você desenvolve valores de identidade entre você e suas ovelhas e você, significam valores quais? Valores bíblicos de convivência, de dependência, de modelo de vida, valores de identidade, que nós nos identificamos em mesmos ideais, entende? O artigo explica tudo isso, tá? Então, você não depende de presencialidade. Você vai onde você estiver. Olha, assim que foi declarada a pandemia, a partir do dia 23 de março, a quarentena declarada, se é que eu me lembro essa data, nós trabalhamos com a equipe aquela semana juntos. Depois disso, eu estive com a minha equipe, eu creio que mais 2 ou 3 vezes, tá? A partir disso, estamos trabalhando juntos. Ontem tivemos reunião, agora que eu estou aqui, eles estão com uma reunião com uma terceirizada nossa para encaminhar documentos para o Ministério da Educação, pelo nosso credenciamento do ensino à distância. Eles estão lá. Terminado lá, a gente bate um papo, vê como é que ficou. Daqui a pouco a gente vai entrar numa reunião entre nós, tá? No WhatsApp. Ontem tivemos reunião, hoje já tive reunião de manhã com uma funcionária. Na realidade, como eu viajo muito, o meu escritório é minha mochila, tá? Então, a gente já está acostumado, a gente desenvolveu uma identidade e valores comuns. A partir disso, não importa onde você está. Se está junto, festa. Se não está, festa também de outra maneira, tá? Então, o desenvolvimento agora de pequenos grupos nas igrejas, ele vai ser fantástico, necessário, tá? O desenvolvimento de atenção, mesmo que eu não possa estar, eu estou num feriado prolongado, viajando com minha família, mas eu vou agora poder participar do culto, eu vou poder adorar e cultuar, mais do que participar do culto. Então, agora tem essas vantagens. Se houve uma identidade, se há uma identificação, uma vivência de valores comuns, agora melhorou, porque não depende de você estar lá no templo, percebe? É claro que estar lá no templo vai ser melhor. Por outro lado, Roberto, nós precisaremos desenvolver sermões significativos, desenvolver cultos significativos, tá? E não ter igrejas como ponto de encontro de fim de semana. Os encontros serem muito significativos, a ponto de causar nas pessoas um sentimento de falta de estar presente, de estar junto, percebe? Se nós desenvolvemos esse tipo de ministério, vai mudar muito. Se não desenvolvemos, é uma oportunidade para desenvolver. Dou aí as dicas para vocês, percebe? É necessário agora de reinventar tudo, né? Reinventar, percebe? E se você desenvolve um grande pastoreio, desenvolve um acolhimento, se a sua igreja é acolhedora, não tenha medo, não, tá? Não tenha medo.
não tenha receio. Eu tenho a impressão que você vai continuar tendo vitória e o povo querendo estar junto. Amém. E estará, pastor, com certeza. Eu acredito que esse contato que nós estamos tendo já há pouco menos de um mês que a gente vem conversando e a gente vem aí se entrosando e agora participando das aulas. Como eu disse, eu me preocupo muito também com o meu crescimento na questão acadêmica e do meu conhecimento mesmo, meu crescimento. Eu quero estar sempre junto aprendendo. A gente, como eu falei, eu quero até deixar uma dica aqui para os pastores que vão assistir isso. Às vezes, quando a gente convida alguém, olha, vamos lá dar uma entrevista, mas como é que é esse programa? Gente, é uma conversa, é um papo, é uma coisa para aprendermos uns com os outros, né? E agradecer de novo ao pastor, não canso de agradecer a cada um que aceita esse convite. Sim, claro. Sabe? Agora, pastor, para finalizarmos, que eu sei que o senhor tem aí muito compromisso, faculdade teológica. O nosso entrevistado, Neto, que invadiu a nossa gravação aqui no início, ele colocou uma coisa aqui, né, na entrevista que ele deu, e outra coisa, olha a responsabilidade. Nós estamos com 2 ex-alunos que serão entrevistados esse mês aqui, 2 ex-alunos da teológica. Que bom. Né? Ele colocou para a gente, uma das coisas que chamou a atenção é que ele colocou para a gente que a teológica é um espaço democrático, né? E ele até colocou que ninguém melhor do que o Lourenço para definir essa democracia. Ele colocou assim, olha, a faculdade é a cara do pastor Lourenço, que o pastor Lourenço é um homem democrático. A faculdade é democrática, nós aprendemos de tudo que precisamos. Então eu queria que o senhor terminasse dizendo assim, como é que é realmente essa democracia, como é que ela funciona no âmbito da faculdade, né? E como é que a gente faz para ingressar na faculdade, qual é a acessibilidade da faculdade, como é que está sendo as aulas nessa época de pandemia. Sim, Vai lá. sim. Bom, a faculdade, desde a sua origem, em 1957, ela procurou ser uma escola de vanguarda. Vai sair agora na revista Batista uma reportagem que eu escrevo em que eu mostro isso. Ela é uma instituição de vanguarda. Porque, por exemplo, ela no começo, em geral, a formação batista, teológica, seminários, eles tinham uma conexão com alguma junta missionária que tem a sua cor doutrinária ou teológica. Né? Seminário do Sul, do Norte, Equatorial, tinha a junta de Richmond, a faculdade de Brasília, que ela antes era um seminário no sul do Piauí, né? Era ligada à missão conservadora, então tinha uma outra visão teológica, uma outra cor teológica, embora a essência era batista, né? A nossa escola, desde a sua origem, ela começou a trazer professores missionários de diversas origens batistas, em geral conservadores, mas de diversas matizes teológicas, né? Então nós tínhamos ali batistas conservadores, nós tínhamos ali batistas suecos, nós tínhamos batistas da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, de Richmond, tá? Isso trouxe um certo colorido muito interessante à faculdade, porque nós tínhamos professores que eram, por exemplo, calvinistas, outros não calvinistas, arminianos, pelo menos parcialmente, professores que eram pré-milenistas, outros eram pós-milenistas, e etc. Então, isso foi trazendo uma riqueza, porque foi criando no ambiente possibilidade de diálogo. Um dilema nessas posições teológicas é quando você fecha uma abordagem, e ao fechar uma abordagem, você não quer dialogar com mais ninguém, e cria uma cor teológica na escola, de modo que você acaba trazendo mais prejuízo do que vantagem. Agora você fala para mim, mas não temos que ter uma posição teológica? Eu digo, cada um de nós tem de ter. Essa é a visão pedagógica batista, que vem dentro de um conceito, e num artigo meu eu explico isso, que saiu na minha coluna no Jornal Batista, o princípio que vem desde a reforma, o sacerdócio universal dos crentes, que muitos pensam que só se refere à salvação, mas é mais do que isso, mas em geral ele se amplia na concepção batista no conceito de competência da alma. Eu não só acesso Deus diretamente para a minha salvação, mas também para a compreensão das Escrituras, competência da alma. Aí vem 2 conceitos consequentes, que é a liberdade de consciência e expressão. Só que isso levado ao extremo leva à anarquia, tá?
Então, aí vem uma contribuição também de que nós devemos desenvolver a liberdade de consciência e de expressão na comunidade entre nós, tá? Num seminário, numa igreja, na denominação, na convenção. Devemos desenvolver e expor nossas conclusões e submeter, colocar à prova as nossas conclusões. Cada um de nós tem o que eu chamei de grau zero, os axiomas em si, o ponto de partida. De repente, eu preciso entender que eu preciso aprofundar o meu axioma. De repente, eu não usei certas regras ou princípios hermenêuticos necessários, percebe? Então, eu preciso ser avisado disso num ambiente de diálogo, não num ambiente guerreiro, num ambiente bélico, como muitos têm hoje em dia, você entendeu? Então, a teológica é esse ambiente de diálogo. Lá nós não permitimos que ninguém segregue ninguém, mas que ouça e, de repente, ajude aquela pessoa a avaliar posturas ou abordagens que não foram inseridas na sua percepção. Eu aprendi uma vez com um amigo já falecido que a nossa teologia é escrita a lápis. Inicialmente, essa percepção cria um pouco de impasse. Por quê? Porque a teologia é produção humana. A Bíblia é produção divina, é com tinta indelével. O que eu produzo precisa ser revisado. A Bíblia não precisa. De repente, eu analisei um texto histórico, de repente, utilizando regras hermenêuticas para analisar um texto poético. Percebe? Não percebi que aquele texto era histórico. Então, vou chegar a conclusões diferentes. E eu vou mais longe. A nossa teologia, além de escrita a lápis, é escrita com reticências, ela não termina. Isso significa, dentro do ambiente batista, que deve existir um ambiente de diálogo, de aprendizagem o tempo todo, percebe? De respeito. Então, a nossa escola, a gente trabalha com os alunos nesse diálogo. Nossos alunos têm formação e aprofundamento bíblico, é claro, mas eles precisarão chegar às suas próprias conclusões teológicas dentro do conceito essencial dos princípios distintivos dos batistas, que é o nosso núcleo de fé, tá? Nosso núcleo de base. A partir daí você dialoga, percebe? Então, isso eu dou esse conteúdo para os alunos nas minhas aulas, inclusive. Por isso que ela é democrática nesse sentido. Não é que cada um de nós vai pensar o que quer. Não, eu posso pensar o que eu quero, mas eu tenho que saber o seguinte: usar exegese. Não adianta discutir a Bíblia em português ou em inglês, eu tenho que discutir no texto original. Grego, hebraico, aramaico. Usar princípios hermenêuticos seriamente adequados por meio de uma exegese adequada. E, de repente, eu posso ter falhado em alguma coisa no processo e alguém pode me ajudar. Então, esse é o trabalho em si que a gente desenvolve ali. Para ingressar na faculdade teológica, você pode consultar o nosso site, que é www.teologica.br, não tem .com. Repito, www.teologica.br. E ali você vai ter, logo no nosso portal, as diversas informações de cursos que você pode estudar. Nós temos cursos de extensão, cursos livres, temos um curso básico de teologia, por EAD, que pode ser implantado em qualquer igreja, 5 módulos, cada módulo com 13 lições, pode-se criar um núcleo na sua igreja, e são 13 lições porque é um trimestre, então a gente fez de propósito isso aí para ajudar as igrejas numa escola bíblica, num pequeno grupo e assim por diante, percebe? Então, há uma série de alternativas, bacharelado em teologia, curso reconhecido, pós-graduação em teologia, curso reconhecido, nós não temos mestrado ainda porque as exigências, elas são volumosas e custosas, a gente teria que ter um reforço de aporte financeiro para isso, para poder subsidiar. Mais do que isso, então, nós estamos agora com um processo em andamento no MEC do ensino à distância, porque aí nós poderemos, como existem missões aí espalhadas pelo Brasil, nós podemos fazer um trabalho missionário teológico para o Brasil também, ajudando seminários pequenos. Nós já temos 7 polos que já são interessados, 7 regiões no Brasil, entende? Então, digamos aí, nosso processo de trabalho é esse da faculdade, existe já há 63 anos, e essa é a tradição que fomos criando de ensino, tá bom? Mais ou menos isso. Que maravilha! Eu estou, assim, encantado com todas essas informações, né? E eu creio que falta um braço a mais para os obreiros. E aí eu falo como alguém que foi obreiro numa dificuldade. Às vezes falta esse braço a mais para a gente. Oremos, vamos estar orando para que a Teológica consiga implantar esse sistema EAD, que vai ajudar muita gente que está aí no campo, que às vezes não tem condições de chegar ao seminário
Porque às vezes a dificuldade nos campos, você não consegue chegar nem a um seminário, quanto mais a uma faculdade, pastor. Sabe, para E quem aí está nós no vamos, campo é terrível. e aí nós vamos chegar lá, ajudar a pessoa. Uhum. Você veja Oh, aí os coisa desafios que temos boa. pela frente, né? Muito bom. Bom, pastor Lourenço, muito obrigado. Infelizmente chegamos ao fim. Sabemos que o senhor é um homem muito ocupado. Obrigado por ceder seu tempo para a gente. Espero que o senhor tenha gostado do papo franco, Sim, com né? certeza. Francamente, E gostei. é isso aí. Obrigado, pastor. Nada, que Nós nada. gostamos muito também e queremos só mais uma vez agradecer e pedir a Deus que o senhor esteja sempre abençoando sua vida. E vou Obrigado. pedir um último favor nesse Sim, papo franco. Se o sim, senhor pode orar, abençoando a vida daqueles que estão assistindo. vamos sim. Agradeço a Deus pela oportunidade de conversarmos aqui nesse papo com o Roberto. Nós rogamos a Ti agora que as pessoas que estiverem assistindo esse longo papo que nós tivemos possam ser despertadas, ó Pai, a novos desafios de relacionamento contigo, desenvolver uma vida de piedade, de estudo sério da palavra de Deus, desenvolvimento de vida espiritual e vida cristã, e poderem descobrir seus dons para servirem no Teu reino, na igreja, e serem úteis. Que esse momento nosso de Amém, Jesus. pós-pandemia não venha atrapalhar nossa espiritualidade e a nossa dependência de Ti, ó Pai. Em nome de Amém, Jesus, amém. Jesus. Amém.